Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, como pecadores, mas como Teus filhos, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Te agradecemos pela vida, pelo pão de cada dia e por cada obstáculo vencido contigo. Nos conceda, Pai, o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, para que possamos assimilar esse assunto que será estudado neste momento, um assunto delicado, mas que está inscrito em Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho e que nós precisamos todos os dias de Ti. Nós te agradecemos pelos méritos do Teu Filho amado Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, intercedendo por nós. É em nome unicamente dele, nosso único intercessor, Yahushua. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar um assunto muito delicado. O título é Os Filhos do Diabo. Está escrito. Peguem suas sagradas escrituras, as suas bíblias, e vamos ouvir a voz do Eterno, o que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para nos alertar sobre esse título. Pegue suas bíblias. Está escrito. Em João, capítulo 8, versículos 42 a 47. Diz assim o verso 42. Disse-lhes Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Altíssimo Yahweh, se o Eterno fosse o Pai de vocês, falando do nosso Pai Celestial, se o Eterno fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu saí e vim do Eterno, pois eu não vim de mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Foi o Pai Celestial que enviou o nosso irmão, o nosso Salvador, para nos salvar. Ainda falando do versículo 42, ele fala na questão do amor. Por que nós não amamos Ele? Onde na sua palavra diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O mandamento é uma prova de amor. O verso 43 diz: por que vocês não entendem o que eu digo? É uma pergunta que ele nos faz. Por que é tão difícil entender o que está escrito? Por que é tão difícil viver o que está escrito? Seguindo a leitura, ele mesmo responde: é porque vocês não podem suportar a minha mensagem. As pessoas, a maioria, não obedecem, distorcem as escrituras sagradas. Meu irmão e minha irmã, a palavra é única, é uma só. E existem mais de 40.000 denominações. Tem algo errado. E as pessoas não acordam. As pessoas não examinam as Escrituras. Examinar as Escrituras, meu irmão, minha irmã, não é você ver um versículo ou um capítulo que é dito na igreja. Não é isso. Você tem que estudar. Você tem que pegar a Bíblia na sua casa e tirar um tempo para o Eterno. Isso é que é estudar. Ler, entender e obedecer. É isso que ele pede. E ele deixa claro: porque vocês não entendem o que eu digo? É porque vocês não podem suportar a minha mensagem. Seguindo a leitura, no verso 44. Vocês adotaram Satanás como pai e querem satisfazer os desejos do pai de vocês. Isso é doloroso, meu irmão, minha irmã. Isso é forte. Seguindo a leitura, ele é homicida desde o princípio
e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois Satanás é mentiroso e pai da mentira. Veja como o que é dito aqui. Vocês adotaram Satanás como pai. Isso é doloroso, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que eu não entendo ou nem tento me esforçar para tentar aprender o que está escrito, automaticamente nos tornamos filhos do inimigo. Não sou eu que estou dizendo, é o nosso Salvador. Ele está mentindo? Não, até porque quem é o pai da mentira é Satanás. Vamos fazer um pequeno comentário do que diz aqui o versículo 44 de João, capítulo 8. A obra-prima de Satanás. As forças dos poderes das trevas se unirão com agentes humanos que se entregaram ao controle de Satanás e serão revividas as mesmas cenas que ocorreram no julgamento, rejeição e crucifixão do nosso Salvador Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh. Entregando-se a influências satânicas, as pessoas se identificarão com demônios e aqueles que foram criados à imagem do nosso Pai Celestial Yahweh, que foram formados para honrar e glorificar seu Criador, se tornarão habitação de espíritos dos anjos caídos. Satanás verá numa raça apóstata sua obra-prima do mal, homens e mulheres que refletem sua própria imagem. O nosso corpo, meu irmão, minha irmã, é o templo do Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, para que ele habite em mim e em você, para que ele faça morada em nós, existem condições para que isso ocorra. E quando essa condição não é atendida por mim e por você, somos cobaias, somos hospedeiros de espíritos imundos, usando as pessoas como bem entendem e elas não vão entender, assim como Pedro foi usado pelo próprio Satanás e não entendeu quando foi advertido pelo nosso Salvador. Verso 45 de João, capítulo 8. Mas, porque eu falo a verdade, vocês não creem em mim. Ele está dizendo, eu falo a verdade e vocês não creem em mim. Por que vocês não creem em mim? Está escrito. Por que vocês não creem em mim que eu falo a verdade para vocês? Verso 46. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se falo a verdade, por que não crê em mim? Sabe? É como se fosse um apelo. Está implorando para que a gente ouça o que ele está nos dizendo. Nós precisamos acordar, meu irmão. É uma morte espiritual. Por mais que eu e você digamos que estamos dentro das igrejas, somos mortos espiritualmente, porque não estamos fazendo o que agrada o Eterno. Não estamos o adorando como Ele quer ser adorado. Ele não aceita uma adoração qualquer, uma adoração ao nosso modo. Não, é o jeito que Ele pede, é o que está escrito. E para que eu saiba o modo que Ele deseja ser adorado, eu preciso estudar. Não ouvir o que A, ou B ou C tem a dizer no púlpito. É cego guiando cego. Meu irmão, minha irmã, poucos vão se salvar. Os perdidos serão como a areia do mar. E não é por falta de advertência. Vamos ver o que diz aqui, comentário sobre o versículo 46. Quem dentre vós me convence do pecado?
Em sua vida na terra, Yahushua, nosso Salvador e Filho do Altíssimo Yahweh, desenvolveu um caráter perfeito. Ele prestou perfeita obediência aos mandamentos de seu Pai. Mandamentos esse que foi distorcido, que foi esquecido. Está lá, em Êxodo 20, de 1 a 17. Esses mandamentos, meu irmão, não mudaram, são os mesmos. Está lá, em 1 João, capítulo 2, versículo 7. Acredito que seja esse o versículo. Está lá, não muda, é o mesmo. Esse mandamento que é dito lá é o mesmo do passado, é o que afirma no Novo Testamento. Ele não muda. Ao vir ao mundo em forma humana, ao ficar sujeito à lei, ao revelar aos homens que ele levava suas enfermidades, suas tristezas, suas culpas, não se tornou um pecador, pois dizer diante dos fariseus: qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Versículo 47, seguindo a leitura: quem é do Eterno, ouve as palavras do Eterno. Ouve e obedece. Por isso vocês não as ouvem, porque vocês não pertencem ao Eterno. João, capítulo 8, versículo de 42 até 47. As pessoas não querem saber, meu irmão, minha irmã. As pessoas iniciam o vídeo e mudam. Não querem saber. Eu acabei meu Facebook em 2014 porque as pessoas só queriam saber de piadas, de baboseiras. Não queriam saber da palavra. Eu fiquei tão triste que eu acabei. E não é muito diferente aqui no YouTube. Não é muito diferente. As pessoas não dão valor aos vídeos sobre a palavra do Altíssimo. Não tem tempo para ele. Não tem tempo. É triste. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Dessa forma sabemos quem são os filhos do Altíssimo e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é do Altíssimo. Da mesma forma, quem não ama seu irmão não é filho do Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos posicionar de que lado estamos. E não adianta, meu irmão, você dizer para mim de que lado você está, porque a maioria vai dizer que está do lado do Altíssimo, assim como eu dizia no passado. Eu dizia que amava o Altíssimo, no entanto, eu não guardava os mandamentos. E aí? Se tu me amas, guardareis os meus mandamentos. É o que está escrito. Ele não muda. Pense nisso. O nosso Salvador, o que está escrito nas Sagradas Escrituras é a verdade, não é mentira. Não é mentira. Na formação do homem, está escrito em Salmos capítulo 8, versículo 5, e em Hebreus capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Isso aqui foi quando Adão foi feito. E nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Olha o que o nosso Salvador fez por nós. Ele se rebaixou abaixo dos anjos para nos resgatar. Será que não dá para assimilar esse sacrifício? Não dá para reconhecer o que ele fez por nós? Será que foi pouco? A posição do Filho do Altíssimo. Olha o que é dito, a posição do Filho do Altíssimo. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Esse nome, meu irmão, minha irmã, não é esse nome que nós já conhecemos, que está aí há mais de 1000 anos. Não é esse nome, não. Não é Jesus Cristo. É Yahushua. Não esqueçam, não existe nem o J no hebraico. É Yahushua. Este é o nome que tem poder. Assim como no batismo,
você não vai encontrar nenhum batismo nas Sagradas Escrituras feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum. E você só vai descobrir se estudar. Não adianta você dizer para mim que eu estou falando mentira se você não tem coragem de estudar. Estude, meu irmão, minha irmã. Pegue as Sagradas Escrituras. Existe uma orientação em Mateus 28:19, que foi adulterado. Lá a orientação do nosso Salvador. Lá ele orienta aos discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum discípulo obedeceu. Por quê? Você já se questionou sobre isso? Por que ninguém obedeceu? Porque todos batizaram em nome que foi adulterado. Todos batizaram em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, vocês estão sendo enganados porque querem. Colossenses capítulo 3, versículo 17 está escrito: em tudo o que fizerdes, seja em palavras ou ações, faça em nome de Jesus Cristo, que não é esse nome, é em nome de Yahushua. Por que ninguém batizou na Trindade? Porque não foi essa a orientação nas Sagradas Escrituras no original. Eles obedeceram conforme está no original. Todos os batismos foram feitos no nome do nosso Salvador e único intercessor. Foi Ele que morreu por mim e por você, não foi o Pai. E nem tampouco o Espírito Santo, que todos acreditam ser uma terceira pessoa. Só existe o Pai e o Filho, e o Espírito Santo de ambos. Mateus capítulo 10, 19 e 20, o próprio Filho afirma isso, dizendo aos discípulos: quando vocês estiverem perante as autoridades, não se preocupais do que haver de falar, porque quem vai falar por vós é o Espírito do Pai. E outra passagem que confirma que o Espírito Santo é o Espírito do Filho, Atos capítulo 16, verso 6. Vejam lá. Peguem suas Sagradas Escrituras e vejam o que está escrito lá. Meu irmão, o tempo está acabando. E não vai haver desculpa para ninguém, nem para mim e nem para você. Não vai ter desculpa. Porque nós temos a verdade em nossas mãos. E nós só vamos saber da mentira a partir do momento que eu tiver coragem de ouvir a verdade. Ouvir diretamente da fonte da vida, que é a Bíblia. Não engolir o que falam para você. Por isso que eu digo nos meus vídeos, não confie no que eu digo. Examine as Escrituras. Porque está escrito, maldito o homem que confia no homem. Então examine as Escrituras, porque eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu estou dizendo. Se eu falar mentiras para vocês, eu serei cobrado. E eu não quero isso para mim. Por isso que eu estudo, para levar a verdade para vocês. Que o Altíssimo abençoe vocês grandemente, meu irmão e minha irmã. E que as bênçãos dele caiam sem medidas sobre nós. Amém.